Caros irmãos, queridas irmãs, neste 15º domingo do tempo comum, a Igreja nos faz meditar sobre a parábola do bom samaritano. É uma das parábolas mais conhecidas e nós a encontramos apenas no Evangelho de São Lucas, assim como a parábola do filho pródigo e outras passagens características de São Lucas, cujo evangelho é o evangelho da mansidão de Cristo. São Lucas, mais do que os outros evangelistas, explicita o amor, a misericórdia, a compaixão de Jesus para com os pobres, os doentes, os pecadores. E por isso ele registrou essas parábolas que nós não encontramos nos outros evangelhos. A parábola do filho pródigo, a parábola do bom samaritano. E Jesus conta essa parábola, como nós ouvimos, para responder a uma pergunta que lhe foi feita por um mestre da lei. Os mestres da lei pertenciam ao grupo dos fariseus, eram rabinos, eram estudiosos das escrituras, da lei. Então eles frequentavam escolas, como São Paulo, que antes da sua conversão era fariseu e tinha estudado em Jerusalém, na escola de Gamaliel, um dos rabinos mais famosos, mais respeitados naquele tempo. Então eles eram pessoas eruditas, pessoas cultas, que se dedicavam ao estudo da lei, ao estudo das Escrituras. E Jesus, pelo que se sabe, não estudou em nenhuma dessas escolas, não aprendeu com nenhum desses mestres da lei conceituados na época, e por isso se questionava com que autoridade ele interpretava as Escrituras. Com que autoridade ele ensinava as multidões? Afinal de contas, com quem ele aprendeu? Quais são as credenciais dele para ficar ensinando as pessoas, se ele não estudou em nenhuma escola importante, se ele não aprendeu com nenhum sábio, nenhum professor reconhecido? Então, por isso, muitas vezes, nos evangelhos, nós vemos os fariseus, os mestres da lei, fazendo perguntas a Jesus, como o próprio São Lucas diz no começo do evangelho de hoje, querendo pôr Jesus em dificuldade, eles queriam testar Jesus. E é por isso que ele faz essa pergunta, não porque ele tivesse uma dúvida, que ele quisesse que Jesus esclarecesse. A pergunta que ele faz é: mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? É a mesma pergunta que o jovem rico faz a Jesus. Que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Para eu me salvar, eu devo fazer o quê? Jesus sabia que aquele homem queria testá-lo, queria pôr Jesus em dificuldade, provocá-lo. Então Jesus responde com uma outra pergunta. Bom, se você é mestre da lei, você estudou a lei, você conhece a Escritura, a palavra de Deus, o que está escrito na lei? Como lês? Como você interpreta? E ele, sabiamente, responde citando o primeiro mandamento, e aquele mandamento que resumia os outros. O próprio Jesus, perguntado certa vez qual é o maior mandamento da lei, respondeu assim como esse homem respondeu aqui: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas se resume nestes dois preceitos.
E Jesus então parabeniza, elogia a resposta dele e diz: tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Tu te salvarás, terás a vida eterna se agires assim, cumprindo os mandamentos de Deus, amando a Deus e ao próximo. Então aquele homem ficou meio constrangido. Ora, se ele sabia a resposta, então por que fez a pergunta? Ficou evidente que ele então queria, de alguma maneira, colocar Jesus numa situação constrangedora. E ele então tenta se justificar, como diz São Lucas, fazendo uma outra pergunta. Tá bem, a Escritura diz que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Mas quem é o meu próximo? Porque de fato havia entre eles um debate a respeito dessa questão. Não havia um consenso. Quem é o meu próximo? Quem eu devo amar? Afinal de contas, quem eu devo considerar meu próximo? Na melhor das hipóteses, aqueles que interpretavam de um modo mais abrangente esse texto diziam: o meu próximo é todo aquele que for judeu, todo aquele que pertencer ao povo eleito, ao povo escolhido. Mas muitos deles diziam: não, só os que pertencem ao nosso partido, ao nosso grupo, os que são fariseus, por exemplo, ou no caso dos essênios, os que são essênios, é que eu devo amar, porque só eles são o meu próximo. Ou então os de minha casa, os de minha família, os de minha tribo. Os fariseus diziam: nem todos os judeus cumprem a lei, então eles não são o meu próximo. Só o que é fariseu, o que pertence ao meu grupo, o que pertence ao meu partido, o que cumpre a lei de Deus, o que vive retamente é que eu devo amar, considerar o meu próximo. Então havia essa discussão entre eles. Na melhor das hipóteses, como eu disse, a interpretação mais abrangente dizia: todos os judeus são considerados próximos. Um samaritano, de jeito nenhum. Um grego, um romano, um pagão. Esses, de modo geral, eles não consideravam que fossem seus próximos. Ao contrário, o samaritano era odiado pelos judeus, desprezado. Os pagãos eram chamados de cães. Eles até, se encontrassem um samaritano ou um pagão no meio da rua, desviavam, iam para outra calçada, cuspiam no chão. Então Jesus responde esse questionamento, quem é o meu próximo, com a parábola. E a conclusão da parábola, a moral da história é clara, que Jesus então alarga o conceito de próximo, dizendo: o meu próximo é todo aquele de quem eu me aproximo. É todo homem, é toda mulher, é toda pessoa que eu decido amar, a quem eu decido fazer o bem, porque, como lembra Santo Tomás, o amor é a alegria pelo bem, é o desejo, a disposição de fazer o bem a alguém. Isso é o amor. Então, o meu próximo é todo aquele de quem eu me aproximo, quando eu tomo a iniciativa de me aproximar, de ir ao encontro do outro, de perdoá-lo, de me reconciliar com ele, de lhe estender a mão. Para usar uma palavra inventada pelo Papa Francisco, é um neologismo que ele inventou, uma nova palavra que ele inventou, nós devemos primeirar. Ou seja, amar primeiro, tomar a iniciativa, dar o primeiro passo, ir ao encontro do outro, amá-lo antes que ele me ame, como Deus nos amou primeiro. Por isso que o novo mandamento que Jesus nos dá na última ceia é: amai-vos uns aos outros,
assim como eu vos amei. Não como as pessoas fazem, não como as pessoas dizem, eu amo quem me ama, eu faço bem a quem me faz o bem, eu desejo o bem a quem me deseja o bem. Mas se alguém me odeia, eu odeio também. Se alguém me deseja o mal, eu desejo o mal também. Eu desejo em dobro para os outros o que os outros desejam para mim. Numa outra passagem, Jesus diz: se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os pagãos fazem a mesma coisa. Então, porque Deus nos ama, não para que Deus nos ame, porque Ele nos amou primeiro, é que nós devemos amar o nosso próximo. São Paulo nos lembra, quando éramos ainda pecadores, inimigos de Deus, Ele nos amou, nos enviou o Seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. São João, na sua primeira carta, diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro, quando eu não merecia. Deus não me ama porque eu mereço, porque Deus vê as minhas boas obras e então decide me amar. A salvação é dom gratuito que se obtém pela fé em Jesus Cristo. Deus nos ama não porque nós merecemos, mas porque Ele é bom. Então, assim como Deus nos ama, nós devemos amar também. O meu próximo é aquele de quem eu me aproximo. E Deus se aproximou de nós. Como diz a primeira leitura de hoje, Moisés, depois de ter explicado os mandamentos, a lei de Deus para o povo, diz: a palavra está perto de ti, em tua boca, em teu coração. Não é preciso escalar uma montanha para encontrar a palavra de Deus lá no alto, nem é preciso atravessar o oceano para encontrar a Deus, para encontrar a sua palavra. Essa palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. E essas palavras de Moisés se tornaram ainda mais concretas quando o Filho de Deus, a palavra encarnada, veio habitar entre nós, quando Deus se fez homem. A palavra que é Deus está perto de nós. São Paulo, na segunda leitura, diz: Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Então Deus está perto de nós, Ele se aproximou, Ele se fez próximo. Apesar da nossa ingratidão, apesar do nosso pecado, Ele veio nos salvar. E os padres da igreja, aqueles santos bispos, aqueles santos pastores, os primeiros intérpretes da Escritura que viveram lá no século 2, 3, 4, 5, nos dizem que essa parábola do bom samaritano conta, na verdade, a história da salvação. Esse homem que desceu de Jerusalém para Jericó e que foi assaltado, foi espancado, foi deixado quase morto, coberto de feridas, de hematomas. É o homem, somos nós, eu e você, é Adão. Descer de Jerusalém para Jericó significa perder o céu e merecer o inferno. O homem, após a queda, após o pecado, perdeu a vida sobrenatural da graça, a amizade com Deus, ficou semi-morto, sem a vida divina. Foi assaltado, foi espancado pelo diabo. Passam o sacerdote e o levita, vêm e não fazem nada. Eles representam
o Antigo Testamento, a lei e os profetas, que, como lembra São Paulo, denunciam o pecado, mas não são capazes de redimi-lo. E então vem Jesus, o bom samaritano, que viu, sentiu compaixão e cuidou dele, curou-lhe as feridas. O amor é bem concreto. A primeira carta de São João diz assim: filhinhos, amemos com atos e de verdade, não com palavras e de boca. O amor é concreto, é fazer o bem ao outro. Viu, sentiu compaixão, aproximou-se e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Os padres da igreja lembram, o óleo simboliza a unção do Espírito Santo que nós recebemos. Inclusive, no batismo, na crisma, na unção dos enfermos se usa óleo, que simboliza a força de Deus, a graça de Deus que nos é comunicada nesses sacramentos. O vinho, que lembra o sangue de Cristo, presente na Eucaristia. São Paulo, na segunda leitura de hoje, diz que Deus quis, por meio de Cristo, reconciliar consigo todos os seres, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Julho, tradicionalmente, é um mês dedicado ao preciosíssimo sangue de Cristo, porque no calendário antigo, no dia 1º de julho, se comemorava a festa do preciosíssimo sangue. Então, o bom samaritano derrama óleo e vinho nas feridas. A unção do Espírito Santo, o sangue de Cristo derramado na cruz pela nossa salvação, leva ele para uma hospedaria, para uma pensão, onde ele vai receber os cuidados adequados. E essa pensão simboliza a igreja, onde nós recebemos a palavra, onde nós recebemos os sacramentos, a graça de Deus que nos fortalece, que nos cura. O dono da pensão são os sacerdotes, os pastores da igreja, aqueles a quem foi confiado o cuidado pastoral dos fiéis. Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. Ele deu 2 moedas de prata. Alguns padres da igreja dizem que essas moedas de prata podem simbolizar o Pai e o Espírito Santo, ou as 2 naturezas de Cristo, humana e divina. E a volta de Cristo, quando ele vier, então, recompensará cada um, dará a cada um a recompensa pelas suas boas obras. Na tua opinião, pergunta Jesus ao mestre da lei, quem foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que usou de misericórdia para com ele. Vai e faz a mesma coisa. Ou seja, para responder à pergunta daquele homem de quem é o meu próximo, Jesus responde com uma parábola que nos diz o que Deus fez por nós, como Deus nos amou, como Deus se aproximou de nós, curou as nossas feridas, apesar de nós não sermos dignos, de nós não merecermos o seu amor. Então nós temos que ser misericordiosos como o Pai. Nós alcançamos misericórdia e nós então devemos agir do mesmo modo, amar como Ele nos amou. Há um escritor católico ali do começo do século XX, Chesterton, que, analisando os contos de fada, dizendo que essas histórias infantis têm sempre uma lição que as crianças podem aprender ao ouvi-las, falando sobre aquele conto da Bela e a Fera, ele diz assim, que essa história ensina que há coisas que, antes de se tornarem amáveis, precisam ser amadas. É o que acontece na história, né? A fera era grosseira, estúpida, feia. Mas, na medida em que ela foi amada, ela se tornou amável. Então,
O meu próximo é aquele de quem eu me aproximo. Eu tomo a iniciativa de amá-lo, enquanto ele ainda não me parece merecedor do meu amor. Eu não fico esperando que o outro me ame para que então eu possa retribuir, corresponder. Eu dou o primeiro passo. Eu amo como Deus me amou. Eu amo primeiro. Eu tomo a iniciativa. Santa Teresa de Calcutá dizia: as pessoas boas merecem o nosso amor. As pessoas más, as pessoas que eu considero serem ruins, precisam do nosso amor. Então, às vezes a gente acha que alguém, por não ser católico, por ser um pecador, alguém que vive de um modo que a gente sabe que é contrário à palavra de Deus, então que essa pessoa, nós podemos odiá-la, não é? Assim como os fariseus pensavam: o meu próximo é quem cumpre os mandamentos da lei, esse eu devo amar. Agora, aquele outro é um pecador, é um vagabundo, é um sem vergonha, é um canalha, tomara que morra, que vá para o quinto dos infernos, né? Não. Esse eu devo amá-lo. Eu devo ser instrumento de salvação para ele. Eu devo comunicar o amor, a graça de Cristo para ele. Rezar pela sua conversão, pela sua salvação. Desejar para ele o céu. Então, não é porque alguém não é cristão, não é católico, ou está desencaminhado, extraviado, que eu estou autorizado então a odiar essa pessoa, a desejar o mal para essa pessoa. É esse que mais precisa do meu amor. É esse que mais precisa da minha oração. Porque não pertence ao meu grupo, ao meu partido. Nós fomos amados quando não merecíamos. Então, se me parece que certa pessoa não merece o meu amor, eu devo amá-la. Ser como Jesus, o bom samaritano, me aproximar. Tomar a iniciativa. Jesus alargou as fronteiras desse amor, né, tornando o nosso amor incondicional. Não que isso seja algo que nós possamos fazer por nós mesmos. É um amor sobrenatural. Então, diante de Deus, nós vamos pedindo a graça de amar assim. Peçamos a Jesus, Ele que cura as nossas feridas, Ele que nos fortalece, que cuida de nós, que nos ama com amor incondicional, que nos conceda a graça de amar assim e de sermos misericordiosos como o Pai. Amém.